Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Jesus, o Cristo e suficiente Salvador. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas antes não deixa aí de se inscrever, né? Você vai clicar no botão aí, é rápido e fácil. Clicou no botão aí embaixo, pronto, você já está inscrito. Aproveita também, clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado todos os dias. Às 6 da manhã a gente está com um vídeo novo. Isso te dá um alerta para te lembrar que você precisa estar estudando a Palavra de Deus. Curta, comente, compartilha, nos ajuda a levar esse vídeo a mais e mais pessoas. E assim a gente vai ampliando o alcance, não só da Palavra de Deus, né, como do canal também, mas também levando salvação e sabedoria e conhecimento a mais pessoas. Vamos junto nessa? Texto desse vídeo, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O versículo 4, ele vai complementar o 3, mas ele vai trazer mais informações. Então só aqui a gente já vai ter 7 informações importantes, imagina se eu juntasse aí com o versículo 4. Então é muita informação num único versículo. Então você quer saber e quer falar para alguém, explicar para alguém a respeito de Jesus Cristo, nada melhor do que esse prólogo de Hebreus, capítulo 1, que vai do 1 ao 4, tá certo? Então nós vamos agora entrar nesses detalhes para a gente não perder muito tempo e a gente poder ir entendendo aí. A gente já falou, se você não assistiu, assista o vídeo anterior, os 2 vídeos anteriores, né, que a gente fala sobre a introdução, que a gente comenta também a respeito dos versículos 1 e 2, que Deus falou de muitas maneiras. Então está falando, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, versículo 2, que nós falamos no vídeo passado. Ele aqui é Jesus, né? Obviamente, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse seu aqui é referente a Deus. Então aqui está puxando esse link de Jesus Cristo para Deus. Obviamente, o texto ele vai tentar trazer, e a carta toda aos Hebreus tem como verdades importantes trazer essa supremacia de Cristo sobre os outros profetas, sobre todo tipo de sacrifício e trazer essa semelhança de Jesus com Deus e principalmente demonstrar que eles são a mesma pessoa, mas que também são distintos. Eu sei que é um pouco confuso isso, mas até o final da carta aos Hebreus eu tenho certeza que muita coisa vai te ajudar aí a entender melhor essa parte. Esse versículo aqui, quando ele já começa falando ele que é o resplendor da glória. Glória aqui no grego é doxa, que significa é o seu brilho, e o resplendor significa como se, imagina assim, como se doxa fosse uma estrela e resplendor fosse um planeta. Então, o resplendor, ele não tem a luz própria. Na palavra no grego aí, é apolgasma. Apolgasma significa aquela luz que procede de alguma coisa. Por isso ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a luz que procede de Deus. Ele reflete o brilho de Deus. Apolgasma significa, né, é o brilho refletido. Também é brilho, assim como doxa, traduzido aqui por glória, né, que é o brilho, o resplendor da glória, né, seria o brilho do brilho. Mas as expressões são diferentes, a palavra grega eles são diferentes. Para a gente traduzir, a gente precisa entender essas diferenças, seus significados, para que a gente tenha uma tradução correta. Então, está falando aqui Jesus, ele é o reflexo do brilho de Deus. Então, olhar para Jesus é o mesmo que olhar para Deus. Ver Jesus, você está vendo Deus. Por quê? Porque está dizendo o versículo que ele é o resplendor da glória e ele é a expressão exata do seu ser. Então, tanto o resplendor da glória quanto a expressão exata são do ser de Deus, ou seja, ele é a mesma pessoa. Então aqui está expressando para nós a unidade do Pai com o Filho, e aquela pergunta feita no Novo Testamento, mostra-nos o Pai, feito para Jesus, né? Aquele pedido feito para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque ele é o resplendor da glória de Deus. Eles têm a mesma natureza. Isso é importante para a gente entender
que a gente não está falando de deuses diferentes. É um único Deus, é uma mesma natureza, tanto o Pai quanto o Filho. Agora, o Filho é aquilo que a gente tem de expressão exata, de demonstração do Pai. E essa palavra expressão exata é exatamente caracter. Então, no grego aí, que é traduzido para nós por expressão exata, é caracter, que significa marca, impressão, é a reprodução precisa em todos os aspectos. Um caracter, ele traz uma representação completa, precisa, inequívoca daquilo que ele representa. O seu caracter representa alguma coisa. Então, a expressão exata de Deus é Jesus. Então, se a gente quer conhecer tudo de Deus, a gente precisa olhar para Jesus. Então, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus. E o texto vai dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas. Essa expressão do ser de Deus aqui, que é a base, que é a fundação, o fundamento, ou aquilo que tem um fundamento, esse é o ser de Deus, o texto depois vai dizer, sustentando todas as coisas. E sustentar, no grego fero, significa guardar de cair, carregar. Sabe, quando você carrega com muito cuidado. A palavra de Deus diz que Jesus sustenta todas as coisas. Todas as coisas, todo o universo estão sustentados. Isso aqui traz para nós um dizer de que as coisas no universo, você olha os planetas, o que está segurando o planeta ali, né? É que um negócio está ali flutuando, girando, e um na órbita do outro, e um gira na órbita do outro. Quem segura aquilo tudo ali? Aqui está explicado o que está segurando aquilo tudo ali. Eles não têm domínio por si só. É Deus quem sustenta, é Deus quem guarda todas essas coisas. Se você olhar, né, a gente está aqui dentro de uma gravidade da Terra, mas se você olhar como se você estivesse de fora da Terra, imagina aquelas imagens que a gente vê de foguete ou das naves espaciais, você vê um monte de bola flutuando assim do nada. Não existe um chão que apoia o planeta Terra. No planeta Terra tem um chão, mas não existe um chão no universo que segura as estrelas, não existe uma linhazinha que amarre ali o planeta, que esteja fazendo os planetas pendurados. O que vai dar essa sustentação para todos os planetas é exatamente a palavra de Deus, é o poder de Deus. Então aqui está trazendo para nós exatamente esse entendimento de que todas as coisas dependem do Senhor. Até um planeta, uma estrela, ele depende de Deus. Então todo o universo não foi apenas formado. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Todo o universo não foi apenas criado. Deus é o Criador, mas Ele não é apenas o Criador. Ele é o sustentador, é Ele quem guarda, Ele quem segura para não cair. Essa expressão é muito interessante da gente perceber da palavra fero no grego, porque era aquela palavra utilizada em muitos textos gregos. Essa palavra é utilizada exatamente para dar aquele sentido de... Já viu aquela brincadeira da criança que segura um ovo assim numa colher e a criança tem que correr? Adulto também faz, né? É muito legal essa brincadeira, vale a pena fazer esse tipo de brincadeira aí, que é muito interessante e tem um aprendizado, né? Muito lindo isso. Aquilo é fero, você está exercendo o fero, você está guardando para não cair, você está se esforçando para não permitir que aquilo caia. É óbvio que como seres humanos a gente falha e a gente acaba permitindo que caia. Deus não falha, Deus não erra, e Ele está sustentando ali há milhões e milhões de anos, sustentando ali essa palavra. Palavra, por falar em palavra, que diz aqui que sustentando todas as coisas pelo quê? O que segura? A palavra do seu poder. Poder aqui é dunamis, que é aquela palavra de explosão, aquela palavra criadora, aquele poder repentino, aquele poder que modifica o ambiente, que modifica toda a estrutura. E a palavra do seu poder, ou seja, Deus tem dentro de si um poder que através da sua palavra aqui no grego é rema. Rema é palavra dita, rema é palavra falada, rema é aquilo que se é falado, que é expresso, que é colocado para fora. Isso é rema. Uma palavra rema é uma palavra dita, uma profecia, é uma promessa feita. E está dizendo que sustenta todas as coisas, que sustenta o universo, sustenta os planetas, estrelas, foi porque Deus falou, foi porque Deus disse haja,
e eles estão seguros nessa palavra. A menos que Deus dê uma outra ordem, uma contra-ordem, ele está segurando ali todas as coisas. Vamos dar uma lida em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler alguns textos só para a gente poder entender o que a gente já falou até agora. Colossenses 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Paulo está falando, repare aqui nas coincidências dos pensamentos de Hebreus para Colossenses, escrito de Paulo, exatamente trazendo essa questão da expressão exata do ser. Um outro texto, João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe é aquela pessoa que eu comentei ainda há pouco, que ele pede para Jesus: mostra-nos o Pai. E aí Jesus, está vendo a mim. Ou seja, ele é a expressão exata, ele é o resplendor da glória de Deus. Vamos ler também o texto de 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Cristo. Vamos ler mais textos aí para nos ajudar a entender o que a gente está falando aí? Colossenses 1, 17. Vamos lá de novo para Colossenses 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele não é apenas o Criador, mas ele é o sustentador. É ele quem sustenta todas as coisas. E continuando aí, o texto vai dizer que, o versículo 3 aí de Hebreus 1, vai dizer que ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Majestade, obviamente, é Deus aqui, mas quando fala de purificação, a palavra no grego é exatamente essa, de purificar, de eliminar as impurezas, de limpar e tirar todas as sujeiras, a purificação dos pecados. Pecados aqui no grego é amartia, e a palavra amartia significa errar o alvo, ou simplesmente errar, ou também desviar-se. Isso significa que aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e é interessante a gente observar quando a gente olha para o original, que o autor Hebreus aqui, ele está remetendo ao passado, ele está usando o verbo no tempo passado, porque aquela obra de Jesus Cristo ela já nos purificou. Aceitar aquilo dali é a gente entrar numa atmosfera, imagina como se o trem estivesse passando e você tem a opção. O trem ele já saiu, o trem já partiu, ele está caminhando em direção ao alvo. Você tem a opção de entrar nesse trem ou não. Não entrar no trem não anula a partida do trem. Estão entendendo a analogia? Não querer o sacrifício de Jesus Cristo não anula a obra dele. A obra dele, ele está dizendo: vem, entra nesse trem também. Você pode pular para dentro do trem, ou você pode continuar estagnado aí, parado dentro do pecado. O que a Bíblia está dizendo é que quando esse trem passa, o trem já saiu, Jesus Cristo já purificou. Quando eu aceito entrar no trem, eu estou negando tudo que está fora do trem e Deus não está levando mais em consideração toda a minha vida até aquele momento em que eu pulei no trem. Esse momento de pular no trem é o momento em que eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida e eu entrego a Ele o controle de tudo da minha vida. Esse é o momento em que eu pulo no trem. E aí está dizendo que ele fez a purificação dos pecados, ou seja, todos os desvios, todos os nossos erros estão perdoados em Cristo Jesus. Como nós falamos no vídeo passado, não só pelo fato de dizer que é filho, o autor aos Hebreus aqui está dizendo para os judeus que a obra de Cristo ela é salvífica e ela é mais do que suficiente. E ela é superior à obra de todos os profetas e de todos os sacerdotes que possam existir. Jesus fez é completo e é de uma vez por todas. Então a instrução que está trazendo aqui, e o judeu consegue compreender isso mais claramente,
é que aquele sacrifício que era preciso fazer ano a ano, aquela coisa de matar um animal distraída do melhor animal, sem mancha, para poder fazer a oferta pelo pecado, já não tem mais necessidade, porque a oferta do pecado já foi feita. Lembra do trem que já partiu? Então esse trem já saiu, a oferta já foi feita, o poder já foi feito. Cabe a mim aceitar esse favor que foi feito, que foi de graça, por quê? Porque alguém já pagou essa passagem, alguém já abasteceu esse trem, alguém já preparou esse trem para nos conduzir para a vida eterna. Eu é que preciso me lançar, porque Jesus está chamando, ele está passando por todo mundo, ele está passando por todas as pessoas, ele está dizendo, vem, nós precisamos entrar nisso. Então é interessante a gente observar, por isso que é importante a gente olhar para o texto original, que a gente vai ver essa diferença que o autor está falando aqui num passado, dando a entender exatamente isso. Deus já fez, Jesus Cristo já purificou o pecado, agora eu posso reconhecer esse favor e entrar no trem e seguir junto com ele, entregando o controle, entrar no trem. Você está entregando o controle na mão do maquinista, você está entrando no avião, você está entregando a tua vida no controle do piloto, sabe? Quando você voa de avião, a tua vida está na mão daquele piloto. Por isso que no World Trade Center, né, em 2001, lá os aviões se chocaram e todas as pessoas daquela aeronave faleceram. Por quê? Porque quem estava guiando aquele avião foi compelido aí, foi torturado, foi morto. Você sabe exatamente como aquilo aconteceu, mas quem assumiu o controle daquele avião jogou aquele avião contra um grande prédio e todos morreram. Então, quando você voa de avião, você está entregando o teu controle na mão do piloto. Quando você entra no trem, você está entregando o teu controle da tua vida na mão do maquinista. Ele pode se desviar e fazer o que quiser ali. Entrar e aceitar o sacrifício de Jesus é entregar o controle da tua vida nas mãos de Jesus. A diferença entre Jesus, o maquinista e o piloto é que Jesus sabe o que está fazendo. Aí você pensa, se todos os planetas, se todo o universo, ele continua sustentando por causa de uma palavra dita há bilhões de anos atrás, tudo está sendo sustentado ali por ele, não tem uma linha, não tem um chão, não tem nenhuma mão segurando ali, está tudo em cima da palavra de Deus, você pode ficar tranquilo com relação à tua vida, todos os teus desvios, todos os teus erros estão sendo perdoados e o Senhor Jesus vai sustentar você em todas as coisas. Já viu algum planeta pedindo ajuda? O planeta está pedindo ajuda. Não está pedindo ajuda. Quem pede ajuda são as pessoas que habitam esse planeta. Por enquanto, só o planeta Terra. Aí, né? E o texto vai dizer que ele assentou-se à direita da majestade. Assentar-se à direita, aqui, como no Salmo 110, versículo 1. Vamos dar uma lida no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, colocar o inimigo debaixo dos pés está remetendo a tudo aquilo que a gente falou em Apocalipse capítulo 21. Para a gente finalizar, para a gente entender isso, revela aqui a superioridade de duas maneiras. Então, quando está falando que está à direita, revela a superioridade de duas maneiras. Primeiro, porque Cristo ministra no santuário verdadeiro e celestial, ou seja, aquele que fez o sacrifício, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que está acima dos profetas e dos sacerdotes e acima até da própria oferta, pelo pecado, ele não se resume a um templo humano, a um tabernáculo humano, a um altar feito por mãos humanas. Ele está nos céus, ele habita nas regiões celestiais. Então, dizer que Jesus está sentado à direita de Deus Pai significa que é um Deus verdadeiro e celestial, não foi uma cópia terrena, como a gente vai ver lá no capítulo 8 aí de Hebreus. E assentou-se, por quê? Porque ele morreu uma única vez. E aqui já está trazendo para os judeus aquele sentido, ele morreu uma única vez, aquela oferta não precisa ser mais repetida, não, acabou em Cristo Jesus, acabaram-se, né, em Cristo Jesus as ofertas contínuas. Ofertas continuamente não precisam mais, porque a palavra de Jesus Cristo é o fogo que arde continuamente no altar. A gente vai ver isso também no capítulo 10, tá bom, gente boa? Então, espero ter ajudado aí, é muita informação. No versículo 4 a gente vai trazer
mais informação importante. Até lá então, que Deus te abençoe rica e abundantemente.